O TVL Cultura de hoje começa agora. Projeto Ritos e Ritmos do Brasil envolve crianças em atividades diferenciadas dentro de escolas. Fundação Cultural promove atividades voltadas à preservação de arquivos históricos. E na entrevista, eu converso com o jornalista André Bonomini, que fala a respeito do documentário TV Coligadas, a aventura do Canal 3. Tem Mulheres em Vanguarda, diariamente. Tinha os jornais, era o repórter do telejornal Malhazeri, diariamente às 7 da noite. E no final da noite tinha o repórter Garcia. Fundação Cultural promove atividades voltadas à preservação de arquivos históricos. Pensando em dividir um pouco da história de Blumenau com a população, a Fundação Cultural faz uma apresentação de alguns tesouros. É uma exposição de arquivos históricos da cidade, com o tema Arquivo Histórico de Blumenau e suas tipologias documentais. Essa exposição ela faz parte, então, de um projeto a nível nacional, onde os arquivos do Brasil se organizaram para celebrar essa semana dedicada aos arquivos, né? E uma forma de Blumenau também estar participando deste evento é justamente mostrar as suas tipologias documentais. Nós temos no Arquivo Histórico da cidade uma diversidade de documentos das mais diversas formas, são documentos textuais, iconográficos, hemerográficos, temos uma diversidade de áudio, enfim. E essa documentação, ela sendo exposta, o blumenauense, o visitante que vem ao mausoléu Dr. Blumenau, terá a oportunidade de conhecer um pouco do que se guarda, quais são as memórias da cidade. A exposição leva o nome de José Ferreira da Silva, um político, historiador, escritor e pesquisador. Ferreira da Silva, na década dos anos 60, ao retornar a Blumenau, que ele fora prefeito, e em 41 ele deixa a cidade e retorna em 60 para ser o diretor da Biblioteca Pública e, naturalmente, ele, estando muito próximo dessas áreas de patrimônio histórico, ele começa com o acervo que vai dar origem ao Arquivo Histórico, que é o nosso patrono, e também, com o falecimento de Edith Gerner, foi ele o mentor da criação do Museu da Família Colonial, que este ano celebramos 50 anos, e também o Cemitério de Gatos. A visita ao mausoléu Dr. Blumenau para conhecer os registros mais marcantes desde os tempos da colonização pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas até o final do mês de junho. O acervo é composto basicamente por documentos textuais, como manuscritos impressos e datilografados, como correspondências, processos, relatórios, livros, jornais e revistas, proveniente dos poderes executivo, legislativo e de particulares. Os documentos abrangem o período de 1832 até os dias atuais. Também tem as fotografias, gravuras, desenhos e estampas, discos de vinil, disquetes, fitas cassetes e muito mais. Tem o mapa de Blumenau de 1905, que mostra a grandiosa extensão de território, que diminuiu em 1930, quando começaram os desmembramentos que deram origem a 42 novos municípios, que hoje formam o Vale do Itajaí. Cada visitante pode aprender um pouco sobre o passado e valorizar o presente e futuro. A maneira de fazer com que as pessoas se conscientizem da importância dessa documentação é justamente ela visualizando e já se preocupando com o futuro. Estamos na era da informática, na era digital, e os arquivos também precisam estar atentos de que forma eles vão preservar essa documentação. E de que forma? No caso dos periódicos do século XIX, os jornais, eles já estão sendo digitalizados. Já estamos com um número de 37 títulos, que corresponde a mais de 500 mil unidades
Se formos contar por unidade cada uma das páginas de jornais, isso dá muito mais. E se pensarmos nesse contexto todo que existe no arquivo, são mais de 1 milhão de documentos. Todos esses registros têm um acervo iconográfico com mais de 120 mil fotos já catalogadas e outras 200 mil fotos que aguardam para ser catalogadas, algumas que aguardam para ser reveladas, porque chegam diariamente acervos novos, além da hemeroteca com todos os jornais impressos e distribuídos aqui em Blumenau desde 1882, desde o 1º de janeiro de 1882, que foi o Blumenauer Zeitung do Hermann Baumgarten, que aliás dá nome à hemeroteca daquele arquivo histórico. Então é de uma riqueza sem fim para a nossa história e para a nossa cultura. Blumenau é uma cidade colonizada por imigrantes europeus que produziram uma farta documentação onde retrata a vida cultural da região. Esses e outros arquivos também ajudam na busca pelos familiares que chegaram aqui na época da colonização. Os arquivos, eles são verdadeiras fontes documentais de prova que muitas vezes as pessoas, no caso de genealogia, eles querem estudar, investigar o seu antepassado e nós então temos condições de ajudar. Não vamos resolver o problema do cidadão, mas vamos poder ajudar com informações para que ele possa dar sequência, que hoje está muito em evidência, à busca da cidadania alemã, italiana e de outras regiões, no caso de Europa, que a juventude de hoje está em busca seu retorno para a Europa. Isso é uma característica muito forte que estamos percebendo no arquivo e a documentação que temos tem auxiliado bastante. Projeto Rito e Ritmos do Brasil envolve crianças em atividades culturais dentro de escolas. Uma viagem pela cultura brasileira através da interpretação de crianças e adolescentes. O projeto Ritos e Ritmos pode ser definido assim, pois envolve os estudantes em atividades diferenciadas dentro da escola. Começou com a ideia de 2 professores do Ensino Fundamental 2 da escola. E com essa ideia, todo o ensino fundamental acabou abraçando a história, da música. Então a gente resolveu focar na história da música popular brasileira. Aí assim convidamos também o Ensino Fundamental 1 e em parceria Ensino Fundamental 1 e 2 está falando sobre toda a história da música brasileira. Começa lá com os nossos antepassados, com os índios, escravos lá no Fundamental 1 e termina com o Ensino Fundamental 2 falando mais sobre cada período da história da música brasileira, da música popular, assim como bossa nova, choro, samba, MPB e outros ritmos que temos no nosso país. O projeto envolve cerca de 600 estudantes neste colégio e é uma demonstração da cultura brasileira de norte a sul por meio da música. Os alunos estudam, se preparam e no dia marcado, toda a escola vive a diversidade e o encantamento das culturas do nosso país. Tudo isso com a orientação dos professores. Primeiro eu vou passando pela parte corporal, passo o ritmo de uma forma corporal para eles entenderem, internalizarem e depois a gente passa para os instrumentos, então, Isso tudo vai então ajudá-los, na parte de coordenação, concentração, também para as outras matérias, Geografia, matemática, tudo mais? Tudo mais. E todas essas matérias também trabalharam no projeto, Por exemplo, quem trabalhou com Baião, eles estudaram Nordeste, quem trabalhou com Maracatu, estudaram Recife, Pernambuco, E aí todo mundo vai englobando as suas matérias e vai juntando para que o projeto fique cada vez mais rico, Conhecendo um monte de culturas. Isso mesmo. Depois de aprender sobre a história cultural do país, é hora de passar o aprendizado para frente. Bruno ficou responsável por mostrar aos visitantes a parte dos festivais de música brasileira. Eram festivais meio que de MPB, digamos assim, e foi lá onde revelaram vários artistas que hoje são muito conhecidos. Tipo Gilberto Gil, Chico Buarque, são todos reconhecidos muito pelo Festival Popular. São roupas, estilos e personalidades diferenciadas, desde o sertanejo até o rock. Estudantes deram um show de interpretação.
Visitando as salas, encontramos até uma roqueira famosa. Meu nome é Rita Lee Jones, nasci no dia 31 de dezembro de 1947, o que significa que atualmente tenho 69 anos. Durante toda a minha carreira, participei de vários gêneros musicais, dentre eles o MPB, o disco, o pop rock e o rock psicodélico. O rock psicodélico desenvolvi durante o movimento tropicalista, e no movimento tropicalista participei do grupo Os Mutantes. No grupo Os Mutantes, era junto com Sérgio Dias e Arnaldo Batista. E participei desse grupo durante 6 anos, de 1966 a 1972. Esse grupo foi considerado por muitos especialistas em música o maior grupo da história da música brasileira. E em 1972, meu último ano nesse grupo, fui expulsa por Arnaldo Batista, porém muitas pessoas pensam que eu saí por minha vontade própria. A vereadora mirim, Bárbara Bennett, que participou das atividades, destacou o quanto o evento é importante. Está sendo muito legal, porque a gente está aprendendo muitas coisas. A gente está aprendendo as primeiras músicas que vieram para o Brasil, né? O meu estilo é o Tropicália. Quantas pessoas conhecem Tropicália? Pouquíssimas pessoas, né? Então aqui a gente está abrangendo para todas as pessoas conhecerem o que são esses primeiros ritmos do Brasil, esses tipos de coisa. Temos muitos tipos de músicas aqui que as pessoas não conhecem. Conhecem a música, mas não conhecem o nome do estilo da música. Então acho que está sendo muito legal, tanto para nós conhecermos quanto para os visitantes conhecerem. Os pais e mães aprovaram o projeto e reforçaram a importância dessa metodologia de ensino. Eles vêm trabalhando com isso não só no dia de hoje. Eles estão há acho que 2 meses em cima desse trabalho, pesquisando, e eles estão conhecendo uma cultura que eles não conheciam. É excelente, assim, é um trabalho muito mais rico do que somente você falar sobre o assunto, é você pesquisar, trazer para a sala de aula, mostrar para os outros, é muito mais enriquecedor, sabe? É muito importante para as crianças. E agora vamos a um rápido intervalo, já voltamos. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Ok, voltando do intervalo. Sim, agora a entrevista. Isso mesmo, não estamos no intervalo, estamos nos bastidores de uma TV. Hoje vamos falar sobre TV, sobre um pouquinho da história da primeira TV de Santa Catarina e que foi fundada aqui em Blumenau. TV Coligadas Aventura do Canal 3. E quem está conosco hoje é o jornalista André Bonomini. André, primeiro nos conta como que surgiu essa ideia desse documentário. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Laíde, agradeço também, cumprimento os nossos amigos da TV Legislativa. Bom, essa ideia não nasceu de hoje. Na verdade, eu já venho pesquisando sobre a TV Coligadas desde os meus 19 anos. É uma curiosidade que já vem desde os tempos de garoto, quando a minha mãe, meus pais, meus parentes começaram a perguntar assim, olha, TV Coligadas, você ouviu falar da TV Coligadas? Do tema da TV Coligadas. E isso foi me consumindo, me pegando, e eu que sou um jornalista que gosta muito de trabalhar com história, então eu cheguei a um ponto que esse assunto me encantou muito. TV Coligadas sempre foi dos assuntos que eu pesquiso em história, especialmente história de Blumenau, é um dos assuntos que mais me cativou. Então, desde conversas com uma amiga da Alberto Dai, com outros amigos,
acumulando material, eu tinha alguma ideia de fazer algo grande que contasse de vez a história para esse pessoal que não conhece essa história da TV Coligadas, ou que conhece e nunca mais viu nada a respeito. E uma vez, conversando com uma colega minha, jornalista também, ela me disse: André, por que você não faz um documentário? E de repente, deu aquele estalo, me deu o contato de produtora, fui atrás da Soila, que é a minha produtora, dirige, assina também esse documentário comigo, a Soila Freze. E dentro de 5 meses foi a questão de reunir material, reunir as fontes, preparar e entregar essa história, vamos dizer assim, vamos entregar de volta essa história para a nossa cidade. Então foram 5 meses de preparação para o documentário. Quase 10 anos de pesquisa, mais 5 meses de preparação. Quantas pessoas envolvidas, André? Assim, fora todo o pessoal envolvido na produção, tivemos 11 entrevistados, entre ex-funcionários da emissora, ex-apresentadores, o Carlos Braga Miller, os Kajenich, os Marlashevitz. Tivemos funcionários como o próprio Tico, o Zico, a historiadora Sueli Petri, dando aquela ambientação da cidade ali no final dos anos 60, quando a TV Coligadas nasceu, quando ela se tornou essa vitrine que promoveu a integração do nosso estado. E outras pessoas como o seu Flávio Coelho, que é o último fundador vivo, ele foi diretor comercial, né, uma pessoa de alta importância histórica para esse trabalho, e também como o ex-prefeito Vitor Sassi, que apresentava o programa Confronto, que era o programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Enfim, pessoas que contribuíram, o próprio Ingo Pens, fotógrafo, também trabalhou com a TV Coligados, Zé Fal, moço das motocas, né, as motocicletas. Personalidades importantes. Totalmente, sem sombra de dúvida. O que te envolveu mais? O que você aprendeu mais depois desse documentário? Assim, Laide, eu vou ser franco, muito do que eu pesquisei eu vi refletido nos depoimentos das fontes mesmo. Eu vi refletido no depoimento das pessoas que construíram essa emissora, muitos deles emocionados, muitos deles assim, felizes por estarem fazendo esse trabalho. Mas também vieram outras coisas. Por exemplo, sempre houve uma dúvida de como é que foi o fim da TV Coligadas. Muita gente tem essa dúvida, como é que ela acabou, como é que ela foi para as mãos da RBS. Eu acho que isso foi muito bem contado por todos, especialmente pelo seu Flávio Coelho, que estava na cabeça entre os diretores na época. A passagem para a Rede Tupi, passou ali um período com a Rede Tupi. Então, foi uma das coisas que mais agregou e mais... uma das tantas, porque foram várias. A gente fez algumas descobertas e outras a gente confirmou e foi assim uma delícia ouvir de novo essas histórias. Para levar do documentário para a vida, você que é jornalista, comunicador, e eu, como te conheço, sei que você é apaixonado por todo tipo de comunicação e história. Culpado das acusações. Não tem como fugir disso. Eu abordo isso no meu blog chama-se A Boina. A gente aborda isso, assim, não vou dizer toda a vida, porque às vezes surgem assuntos cotidianos que também vale um olhar, mas quando pode, a gente explora essas questões históricas. Que história? História constrói a identidade de um povo. Nós, blumenauenses, e acho que durante o evento de lançamento, que foi na última semana, eu fiz questão de frisar isso nas perguntas das pessoas. Esse documentário mostra que nós, blumenauenses, comenta-se muito, nós perdemos o protagonismo em Blumenau. Eu acho que se a gente perdeu, não sei, mas a gente nunca pode deixar de pensar como. Por essas pessoas que construíram a TV Coligadas. Em 1969, a partir praticamente do zero, porque muitos deles, por exemplo, o Zico conta no livro dele, que foi uma das bases da minha pesquisa, ele veio de Itajaí sem saber nada. Então ele aprendeu tudo aqui, então partiu-se do zero. Nós não podemos deixar de pensar nesse fato de ser protagonista, pioneiro, escavar a nossa história. Eu acho que essa é uma das mensagens que esse documentário traz para nós, sabe? Nós estamos aqui em uma TV, a TV Legislativa, mas para qualquer TV precisa ter postura, tem que pensar na fala, no texto e em outros meios de comunicação, como o rádio, o impresso, talvez, revista, você pensa mais, tem um foco, a voz e a informação no rádio, o texto, né, no jornal impresso ou no blog, a foto. Para a TV, o que é TV, esse mundo encantado, digamos assim, para você?
Para muitos jornalistas, Laíde, até para nós que estudamos juntos e vivemos essa, como é que eu posso dizer para vocês, essa magia de televisão e coisa, TV para muita gente ainda é o suprassumo. Só que quem trabalha nesse meio como nós, a gente vê que são todos colegas, pessoas. Claro que TV tem uma forma de comunicar, diferente do rádio, diferente do blog, diferente do jornal. Mas para nós colegas que estamos aqui no meio, TV é mais um meio de comunicação. A gente tem amigos, tem parceiros. É uma forma diferente de comunicar, mas no fundo é praticamente igual. Todo mundo passa informação para você. Você está vendo a gente aqui, a gente passando informação, conteúdo. Mas ela ainda inspira esse glamour. Imagina no tempo da TV Coligadas como não era isso. Essa questão de aparecer na TV, as primeiras celebridades, o meio artesanal, as histórias curiosas que aconteciam, que o pessoal não estava preparado para isso. De apresentador se levantar, estava só de short, chinela havaiana, uma coisa assim. Hoje não, hoje está tudo mais profissional, mais sofisticado, mas enfim, a TV ela ainda é esse glamour, esse mundo maravilhoso de se aparecer diante das câmeras. E hoje a gente está aqui num estúdio, né, gravando o TVL Cultura, no estúdio da TV Legislativa, mas em fotos você mostra no documentário sobre como era trabalhado, quais os tipos de câmeras que tinham. Hoje, se você quer fazer um vídeo, você faz pelo celular, então mudou muito. Como você falou, era um mundo encantador lá atrás, né? Era diferente, era muito difícil de fazer. Hoje já fica muito mais prático. Totalmente. Por exemplo, tem uma passagem que o Osmar Lachevitz conta sobre a produção de uma matéria. Hoje você tem uma câmera como essas que estão filmando a gente aqui, elas trabalham com cartão de memória. Você filma, bota no computador, edita, faz efeitos, coisa que não dá para pensar isso há 10 anos atrás. Antigamente não. Era em filmes, 16mm, cortava na moviola, emendava as tripas e tinha que rezar para essas tripas não soltar. E a locução era ao vivo. Imagina só o artesanal que não era televisão antigamente. Isso, se a gente ficar aqui falando, nós vamos ter mais de 1h30 de programa se deixar. André, o teu documentário ele teve o apoio da Fundação Cultural, né, da Prefeitura de Blumenau, aí por meio do Fundo Municipal. Né? Teve esse apoio da Fundação Cultural, que é importantíssimo. Até friso, quem tem o interesse de fazer um trabalho envolvendo cultura, que procure uma produtora, que procure alguém para divulgar esse trabalho. A Prefeitura dá o meio. E foi assim que foi permitido. A gente agradece essa confiança que eles tiveram na gente, né? E outras pessoas que nos ajudaram a consolidar esse projeto. E ele vai, depois de prontinho, né, de você lançar ele oficialmente, ele vai passar aqui na TV Legislativa também e aonde mais, para o pessoal já ficar antenado. Ele vai estar na internet, sem sombra de dúvidas, né? Vai ter as cópias disponíveis também no arquivo histórico, né? E posteriormente, depois do documentário, ainda tem o plano de escrever um livro para detalhar ainda mais, porque 30 minutos não dá para botar tudo, 30 minutos é a duração do documentário. Não dá para botar tudo. Então vai ter mais um livro mais para frente, detalhando essas histórias todas que o pessoal contou durante as entrevistas, para completar ainda mais essa história. E no teu site também. Bem provável. Vai estar lá, assim que tiver lançado também está lá. blogaboina.com, se me permitir fazer aquela venda de peixe, né? blogaboina.com, que quem quiser dar uma acessada lá. facebook.com/blogaboina também. É só chegar lá, vai ser muito bem recebido, como todo mundo é. Muito obrigada por contar um pouquinho dessa história para nós aqui da TV Legislativa, para todos os nossos telespectadores. Estamos à disposição e a serviço da nossa cidade, como sempre. Obrigada, André. Sucesso sempre. TVL Cultura fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Tenham todos um ótimo dia. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.